pessoal, bom dia! Galera, estamos de volta aí, só que agora no nosso último bimestre, né? Estamos na reta final, tá acabando esse desespero, essa correria de videoaula, Meet, né? Pessoal, a gente vai mudar algumas coisinhas a partir de agora, tá? Vocês vão ter a videoaula e no final da videoaula vocês vão ver que eu vou estar orientando vocês, passando as atividades. A partir do momento que vocês recebem essa videoaula, vocês têm que fazer as atividades, porque vocês vão ver que no Meet marcado, eu já vou estar corrigindo as atividades. E vocês perceberam, através do último Meet, que eu vou estar perguntando a vocês as atividades. Então, é para fazer, ok? Não é para esperar a resposta pronta, é para fazer. Eu vou estar perguntando de um em um, tá bom? Então, a partir de agora, a gente dá aí continuidade à biologia, conforme a gente tinha começado isso no bimestre anterior. A gente vai continuar essas duas últimas unidades do nosso quarto bimestre, será biologia. Pensamento evolucionista agora, e a partir no próxima unidade vai ser biologia da conservação. E a gente encerra o nosso 9º ano, tá? Bem, pensamento evolucionista. Ao olhar essa imagem, vocês ficam, o que é isso, professora? Meu Deus do céu, a gente não tá no Halloween isso aí? A gente não chegou, final de outubro ainda. Galera, prestem bastante atenção. Percebem a imagem do que ele dá a sequência. Quando a gente fala de evolução, você lembra daquela imagem da sequência que mostra-se, né? Um macaco que vai evoluindo, até chegar ao ser humano, né? Você já viu essa imagem, com certeza. Aqui está demonstrando um sarcasmo dessa situação. Por quê? Realmente, tem um macaco que vai evoluindo até o Homo habilis, até o Homo sapiens, até o Homo sapiens sapiens. Só que quando chega no topo, né, que é atualmente, podemos considerar o ser humano atualmente daqui a uns 20, 30 anos, nós estamos destruindo tudo que foi feito até a nossa geração. Então, isso está demonstrando exatamente isso que está acontecendo. Tudo que se foi conquistado até agora, tudo está sendo destruído pela geração atual. Geração atual que eu estou falando, a geração do Homo sapiens sapiens, tá? Estou falando da geração da espécie, ok? Não estou falando de geração da idade, da faixa de idade abordada, não, tá bom? Bem, então essa chave demonstra exatamente isso e nós vamos estar abordando o conteúdo relacionado na sua página 3 até a página 13 do seu livro didático. Bem, pensamento evolucionista. Bom, como o nome já diz, é um pensamento relacionado à evolução. Mas o que você entende por evolução? Né? A gente às vezes tem um conceito errado do que seria evolução, né? Bom, por muito tempo admitiu-se que cada espécie se mantinha igual desde a criação. Ideia denominada fixismo. Cuidado para não confundir fixismo com criacionismo, tá? Fixismo é relacionado à ideia de que a espécie se mantinha igual, sem modificação nenhuma, desde a criação. Já o criacionismo, ele aborda que a criação foi feita pela obra divina, ou seja, são coisas distintas, tá? Claro que os dois andam unidos, mas criacionismo é uma coisa, fixismo é outra, tá? Criacionismo é que Deus criou todas as coisas. Fixismo é a ideia de que as espécies são do mesmo jeito desde a época da criação delas, tá? Que não houve evolução alguma. Bem, só que a partir então do século XIX foi vendo que não era bem assim, né? Foi vendo que ocorre sim melhorias, perdas, né? Para se adaptar ao ambiente, mas tudo isso levou um tempo para conseguir chegar nessa conclusão, né? Esses novos pensamentos consideravam que cada espécie passava por modificações ao longo do tempo, adaptando assim as condições do ambiente de forma dinâmica, ou seja, sempre mudando, né? Por meio dessas modificações, novas espécies surgiriam e outras poderiam deixar de existir. Aí, a gente pode observar que a partir mais ou menos da época de 1760, né, Georges Leclerc, que era conhecido como Conde de Buffon, ele estudou ossos de mamíferos e chegou à conclusão
de que eles apresentavam grandes semelhanças em diferentes aspectos, mesmo que vivessem em ambientes diferentes, como na terra ou na água, por exemplo. No entanto, ele não explicou por que motivo dessas semelhanças, nem como se estabeleciam entre outras espécies. Já Erasmus Darwin, ele afirmava que os seres vivos poderiam se transformar, mas não explicava como isso acontecia. Professora Darwin não explicava como isso acontecia. Cuidado, pessoal. Erasmus Darwin não é Charles Darwin. Erasmus Darwin é avô de Charles Darwin. Nós vamos chegar em Charles Darwin, tá? Calma aí. Erasmus Darwin era avô de Charles Darwin. E ele afirmava que os seres vivos poderiam sim se transformar, só que ele não sabia o porquê disso, tá? E a gente observa aqui 3 estruturas de animais diferentes, de vertebrados diferentes. Aqui é um braço do ser humano, aqui é a asa de um morcego e aqui é a nadadeira de uma baleia. As estruturas ósseas que estão com a mesma cor são os mesmos ossos. Exemplo, esse osso aqui em vermelho, do braço do ser humano, é chamado de húmero. Esse também. Ué, professora, mas peraí, esse daqui até parece um pouco com esse, mas esse aqui não. Mas é húmero. Só que ele foi se adaptando ao ambiente onde o indivíduo vive, que é o que a gente vai falar a partir de agora, tá? Assim como o rádio e a una, tá? A una roxo e o rádio é azul. Aqui também a una e o rádio, a una e o rádio. Tanto os metacarpos, né, que são em laranja, metacarpo, vocês percebem que em alguns, aqui o húmero é grande e aqui o húmero é pequeno. Já aqui o metacarpo é pequeno e aqui o metacarpo é maior. Então vocês percebem que vai de acordo com a adaptação de vida. Um vive na terra, o outro vive no ar e o outro vive na água, né? Então vai se adaptando conforme o meio, tá? Então são esqueletos de 3 mamíferos e esses animais, mesmo vivendo em ambientes diferentes, eles apresentam um conjunto de ossos semelhantes que vai moldando o tamanho e de acordo com a função que ele tem. Bem, estudos de Lamarck. Aí é onde entra a história, né? Provavelmente vocês já ouviram falar muito sobre Lamarck e Darwin. Lamarck e Darwin, pescoço da girafa. Lamarck e Darwin. Isso aí vocês ouvem muito desde, né? Podemos dizer que acho que desde o Fundamental vocês já começam a ouvir isso, né? Desde o Fundamental 1. Estudos de Lamarck. Primeiro, Lamarck, ele era naturalista, muito apaixonado, né, pela ciência, das ciências naturais. Ele observava um ambiente, ele era, na verdade, um professor de zoologia, né? Ou seja, professor de zoologia, ele trabalhava muito com os animais, né? Inclusive, o empenho dele principal foi no grupo dos animais, né? Ele defendia que o clima, a temperatura, a altitude, seja mais alto e mais baixo, né, o nível de altitude, e outras características do ambiente atuavam na transformação dos indivíduos de diferentes espécies para garantir a sua sobrevivência. Até aí, perfeito, né? Hoje, considera-se isso até hoje. Na verdade, ele foi pioneiro nessas observações. Os estudos dele é usado até hoje, tá? Algumas coisas são contraditórias e tudo mais, mas, gente, vocês têm que entender que na época não se tinha internet, não se tinha muita coisa que hoje em dia a gente tem. Então, essas observações essas pesquisas eram através de observações. Nem sequer eles tinham ideia de que era DNA, muito menos de gene, muito menos de gametas, de hereditariedade, tudo isso que vocês aprenderam no bimestre passado, eles não sabiam, nessa época não tinha. Então, essas ideias que eles tinham aí já eram um avanço muito grande, tá? Bem, essas mudanças alteravam a utilização de determinadas estruturas anatômicas ou órgãos que podiam crescer ou atrofiar, até mesmo desaparecer, dependendo do uso, chamando esse conceito do uso e desuso. Bom, a lei do uso e do desuso é a lei relacionada à lei do uso e desuso de Lamarck, né? Como muitas vezes vocês devem ter observado pela história da girafa, no caso da girafa, que inclusive eu coloquei aqui como exemplo, mas lá já em Darwin, né, que é o caso da seleção natural, eu vou falar dessa girafa também na visão de Lamarck. Bom, várias árvores, todas altas,
Vocês sabem que girafa hoje em dia tem pescoço longo, né? Mas, na visão através do estudo de fósseis, observa-se que existia girafas de pescoço curto. Não é sempre que existiu girafas de pescoço longo. Existia também de pescoço curto, através de estudo de fósseis. E aí, buscavam explicar isso daí. Como que pode? Será, na visão de Lamarck, entendia-se que as girafas, de tanto esticar o pescoço para alcançar o alimento, o pescoço foi crescendo, e as girafas conseguiram alcançar essas árvores. Só que ele afirmava que isso acontecia e também era passado de geração para geração, ou seja, era uma característica hereditária. A gente sabe que também não é assim. Tem coisa que a gente aprimora em nós, mas nós não passamos para os nossos descendentes, né? É como, mal comparando, é como se eu falasse que, vamos supor, perdi meu braço, ocorreu um acidente, eu perdi meu braço, né? Após gerar filhos, meus filhos todos vão nascer sem braço? Não é assim, gente. Não é assim. Então, essa explicação que ele deu ficou meio em aberto, né? E aí, pesquisas mais à frente foi complementando essa pesquisa de Lamarck, tá? Bem, conforme eu falei, primeira lei do uso e do desuso, Lamarck, ok? Bom, segundo Lamarck, o uso e desuso dos órgãos explicava a diversidade de espécies e seres vivos, considerando que as alterações sofridas por um indivíduo durante sua vida eram passados aos seus descendentes. E essa ideia ficou conhecida como lei da herança dos caracteres adquiridos, tá? Bem, aqui está 3 imagens. Observe, na visão dele, a ausência de pernas nas serpentes atuais, a ausência de dentes dos tamanduás e, no caso, o comprimento das pernas das aves pernaltas, como exemplo o flamingo, né? São algumas características relacionadas ao uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos, segundo Lamarck. Aí você pensa, ué, professor, é verdade, então, realmente, as cobras tinham perna e perderam as pernas para poder conseguir entrar com facilidade nos buracos. As aves, as pernas cresceram. Então, passou de geração para geração. Gente, mas isso não aconteceu de um para o outro. Isso aconteceu durante milhares de anos. Foi uma sequência de acordo... A gente sabe que isso aí é o ambiente que seleciona. A gente vai falar isso quando a gente for falar de Darwin. Isso acontece? Até acontece. Mas não é de pai para filho. É de gerações e gerações que levam muitos anos. Que aí, claro, vai atrofiar ou vai melhorar as condições dos órgãos, ou seja lá o que for, do indivíduo, ok? Para que ele possa conseguir se adaptar ao ambiente, porque o ambiente vai selecionar os mais adaptados, os melhores, os que vão se adaptar melhor ao ambiente, tá? Bem, Lamarck foi o primeiro a propor um sistema teórico completo para explicar as mudanças das espécies ao longo do tempo, embora nunca tenha usado o termo evolução ou também nunca tenha usado o termo transformação para se referir a essas mudanças. As ideias de Lamarck tiveram muito impacto e foram bastante discutidas em sua época, mas identificou-se que as alterações corporais do uso e desuso não são hereditárias, conforme eu falei agora, né? Ainda agora. Agora, uma coisa muito importante, porque eu vejo, né, opinião minha, tá? Eu vejo que por essa situação desconsidera-se as pesquisas de Lamarck, porque, a lei do uso e desuso, beleza, não, mas ele tinha uma ideia equivocada. Pessoal, mas esses pesquisadores atuavam em várias áreas, né? Em várias áreas de pesquisa. E graças a Lamarck é que a gente pode mencionar hoje divisão de vertebrado e invertebrado, que a gente sabe que vertebrado é o grupo dos animais que possuem coluna vertebral. Invertebrado são o grupo dos animais que não possuem coluna vertebral. É graças a Lamarck. Foi ele que definiu isso, foi ele que observou, foi ele que alinhou isso daí, tá? E também, além da divisão de vertebrados e invertebrados, Lamarck contribuiu para a sistemática com a separação entre insetos e aracnídeos, que antes andavam juntos, tá? Insetos e aracnídeos eram do mesmo grupo.
E foi ele que identificou e fez essa separação. A gente sabe que insetos têm características super distintas de aracnídeos. Uma delas, vocês lembram que insetos têm 3 pares de patas, de pernas, né? E os aracnídeos, 4 pares. Os aracnídeos é dividido o corpo em cefalotórax e abdômen. Já os insetos, cabeça, tórax e abdômen. São características simples, mas que na hora de fazer a análise, né, através da morfologia, que é o corpo do animal, difere muito, tá? E foi graças a ele. Então, o inseto aracnídeo, que na época formava um só grupo, e também ele introduziu o grupo dos crustáceos, que também, ó, eu acabei de falar que os insetos são 3 pares de patas, os aracnídeos 4 pares de patas, e os crustáceos são 5 pares de patas, né? Formado também com corpo, cefalotórax e abdômen, tá? Lembrando que isso, vocês vão ver, vocês viram lá no 8º ano, tá? Vocês já viram isso lá no 8º ano. Bem, pessoal, então, continuando, saiba mais. Para explicar o mundo, é necessário conhecer o mundo. Lembra que eu falei que hoje em dia é fácil a gente conseguir alcançar o avanço da tecnologia, o avanço das pesquisas graças à internet, aos transportes, meios de transporte, né? Hoje tem avião, tem tudo para facilitar a nossa locomoção, né? O nosso contato, telefone. Na época não era assim. Na época os contatos eram feitos através de cartas. Para eu me deslocar de um lugar para o outro, era através de viagens de navio, que se levava muitos anos. Vocês vão ver que Darwin, para fazer um estudo, ele levou, sair da Inglaterra para fazer um estudo, ele levou 5 anos. 5 anos. Uma coisa que hoje em dia não levaria nem um mês. Entendeu? Então, tudo isso impacta muito, né? Então, para explicar o mundo, é necessário conhecer o mundo. Então, por meio dessa ideia, os cientistas desenvolvem seus trabalhos analisando estudos de outros pesquisadores, observando a natureza e discutindo suas ideias. Atualmente, o acesso à informação se tornou mais fácil pela existência da internet, do telefone e dos meios de transporte, mas nem sempre foi assim. O acesso à informação se restringia somente aos livros, que muitas vezes só estavam disponíveis na biblioteca. A comunicação entre pessoas que moravam em diferentes localidades era realizada por carta, que podiam demorar meses para chegar ao destino, dependendo da distância, conforme eu falei agora, tá bom? Bem, como vocês viram, a gente falou de Lamarck. Agora vamos falar de Darwin, ok? Darwin, Charles Darwin. Esse era o neto de Erasmus Darwin, tá? Então Darwin é o sobrenome, não é o nome, ok? Ele estudava em Cambridge, né? Ele fazia... um detalhe muito importante. Ele tentou estudar medicina e ser sacerdote, que esse era, vamos dizer assim, as condições que os pais gostariam de impor que os filhos fossem, né? Mas o que encantava mesmo eram as ciências naturais, assim como o avô também, né? Então ele seguiu o rumo do avô. Então ele estudou em Cambridge e conheceu um professor de geologia que convidou ele para fazer então esses estudos, né? Essa viagem para fazer uns estudos. E aí ele foi. Darwin, então, ele realizou boa parte dos seus estudos durante essa expedição, que foi em 1831, e foi realizada pelo governo britânico, né? Ou seja, foi financiada pelo governo britânico. E Darwin era responsável por descrever e estudar as espécies animais e vegetais, e também ele verificava os recursos naturais das regiões. Essa viagem, como eu falei, durou 5 anos, uma coisa que hoje em dia não levaria nem 30 dias, tá? Claro, né? Não levaria nem 30 dias, na verdade, acho que levaria 10, 15 dias no máximo, porque hoje em dia tem avião, né? É só seguir de avião, você leva horas, o que antes levava dias, né? 10 dias, 15 dias. O navio saiu da Inglaterra, passou por várias partes do mundo, inclusive pelo Brasil. Nesse tempo, Darwin fez observações e coletou exemplares de plantas, de animais e de fósseis nos lugares em que desembarcou, além de fazer estudos nos ambientes locais. Bem, esse navio passou pelas Ilhas Galápagos, que com certeza vocês já ouviram falar nesse nome, tá? Essa ilha foi onde ele mais sobressaiu nas pesquisas de Darwin, exatamente
pelo estudo dos tentilhões, que eram os pássaros que lá ele observou. Primeiramente, onde fica Galápagos? Galápagos é um conjunto de várias ilhas que faz parte do Equador, tá? Fica no Oceano Pacífico, faz parte da América do Sul e pertence ao Equador, tá? Lá ele observou que tinham tentilhões, né, que eram pássaros que apresentavam bicos diferentes, adaptados ao tipo de alimentação e que tinham acesso na ilha em que habitavam. Então Darwin se concentrou em estudar a relação entre o formato do bico do tentilhão, o alimento que ingeria, se era semente, insetos, flores, cactos e seu habitat. Vocês observam que tem várias ilhas aqui, né? Cada ilha que ele foi, todas elas tinham tentilhões. Só que em cada ilha, o tentilhão tinha um bico diferente. Isso chamou muita atenção dele. Todos eles eram um tentilhão, porém, cada um deles tinha um bico diferente. Observe a imagem do tentilhão. Observe que cada um deles tem um bico. Um é mais alongado, o outro é menor e mais grosso. Cada um tem um bico. A gente sabe que o bico do pássaro está relacionado diretamente na alimentação dele. Então, exatamente, a gente sabe que o tentilhão que tem um bico de um jeito, ele se alimenta de certo tipo de alimento. Só que hoje em dia é fácil da gente saber, porque tem estudos que a gente, quando vai ler, a gente já vê isso. Ele investigou isso, tá? Ele que investigou isso. No caso, como o ambiente nessas ilhas não era igual, ou seja, havia diferentes ofertas de alimentos, né, em cada uma delas, teria ocorrido uma seleção de determinada característica das aves, que no caso é o formato do bico, que ele observou. Sementes duras, aves com bicos mais fortes levavam a vantagem e sobreviviam por mais tempo do que as que têm bico mais fraco. Em outra ilha, onde o alimento principal eram cactos cobertos de espinhos, levava vantagem os tentilhões que tinham o bico longo e mais fino, que passava o bico entre os espinhos do cacto, tá? Para poder alcançar o cacto para comer parte do cacto. Bem, isoladas então em suas ilhas, com o tempo, essas aves teriam dado origem a diferentes espécies de tentilhões, formando variedades de pássaros. Essa formação de vários tipos de pássaros tentilhões foi relacionada a dois fatores, tá? Primeiro, diferentes ambientes encontrados em cada ilha. Cada ilha tinha um ambiente que oferecia um certo tipo de alimentação. E a variabilidade natural apresentada pelos seres vivos. Assim como Lamarck, Darwin sugeriu que as adaptações dos indivíduos resultavam da interação dos organismos com o ambiente. Os indivíduos de uma espécie não são todos idênticos e os mais adaptados às condições do ambiente deixarão mais descendentes, transmitindo suas características para as próximas gerações. Bem, aqui vocês observam os fósseis. Aqui tem um fóssil, né, de dinossauro, e aqui tem um lagarto. O estudo dos fósseis do dinossauro permitiu então comparar as semelhanças e diferenças entre eles e os répteis atuais, tá? Então, quando um ser está mais adaptado ao ambiente, suas chances de sobrevivência são maiores. Já os seres menos adaptados têm menos chance de sobreviver. Isso é o que a gente define como seleção natural. O que é seleção natural? É aqueles indivíduos que estão melhor adaptados. O ambiente seleciona os indivíduos melhor adaptados para viver ali, tá? Então Darwin também citou que todos os seres vivos compartilham ancestrais comuns, como a gente acabou de dar o exemplo aqui do dinossauro e do réptil atual, que é o lagarto, tá? Nesse caso aqui, a gente observa que tem uma relação de parentesco entre o réptil atual, que é o lagarto, com o dinossauro, exatamente pelas semelhanças, né, de várias semelhanças dos indivíduos. Bom, as espécies, elas não são estáticas, elas não são paradas, elas não são fixas, elas não são imutáveis, ou seja, elas mudam o tempo todo, tá? Elas não ficam fixas, elas mudam o tempo todo. Mas se modificam entre as gerações através de longos períodos de tempo, pela seleção natural, permanecendo vivo o mais apto. A evolução é um processo dinâmico. Galera, um detalhe muito importante que eu não falei aqui, ó, é sobre os estudos de Darwin. Quando Darwin estava estudando e as pesquisas dele, tinha também um pesquisador que seguia a mesma linha de pesquisa e que inclusive batia com várias coisas
juntas de Darwin, que era o Wallace, tá? Era o Wallace. Alfred Russel Wallace. E aí, observa-se que em algum momento, né, eles apresentaram trabalhos, eles complementaram, observou que na apresentação ficou faltando alguns tópicos que não deram muita atenção, né, ao que eles estavam propondo nas pesquisas. Então, Darwin e Wallace continuou. Só que hoje em dia, a gente observa que o Wallace foi obscurecido, só se fala de Darwin. O nome de Wallace não se fala tanto, né? E não se sabe o porquê disso. Admite-se que isso se deve ao fato, então, provavelmente, né, de Darwin já ser um naturalista bastante renomado na época. Ele já era conhecido por causa do avô, e o Wallace não. Talvez seja por isso que o nome do Wallace não se sobressaiu tanto, somente o de Darwin. Exatamente porque Darwin já era mais conhecido graças ao nome do avô, que já sobressaía na época, tá? Porém, o Wallace foi o primeiro a propor um mapa geográfico das espécies animais. E o Wallace, apesar de não ter saído o nome dele junto com Darwin, o Wallace é considerado o pai da biogeografia, tá? Lembrando que bio, vida, geografia está relacionada a mapa geográfico, ou seja, biogeografia são as posições, é um estudo da quantidade de vidas localizadas no mapa, né? A gente vai repassar o que é colocado para um mapa, tá? E aí vocês vão fazer lá no seu livrinho, colocando L nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Lamarck e D a que são relacionadas a Darwin. Vocês vão relacionar aqui quais as ideias que é relacionada a Lamarck, quais as ideias que é relacionada a Darwin. Quando for Lamarck, coloque L. Quando for Darwin, coloque D, ok? Adaptação. Apresentar adaptações que possibilitem melhores condições de explorar determinado ambiente possibilita aos organismos melhores condições de sobreviver, reproduzir e perpetuar a espécie, tá? Então vocês observam aqui um tipo de cacto, um xique-xique no caso, né? Que é uma planta adaptada ao ambiente árido da caatinga, da nossa caatinga brasileira, né? Ela apresenta folhas modificadas, que a gente conhece como espinho. Espinho é uma folha modificada, que reduzem a perda dessa água, faz com que ela perca menos água. E aí, dessa forma, o caule apresenta clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Então, ao invés da folha fazer a fotossíntese, como ela possui folha modificada em espinho, quem faz a fotossíntese é o caule. Isso é um tipo de adaptação, ok? Bem, características que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução de uma espécie são algumas das chamadas características adaptativas. Atualmente, sabemos que a maioria dessas características é determinada geneticamente e transmitida para os descendentes, ou seja, são herdáveis, está passando de um para o outro, ok? Bem, consequentemente, isso aqui está interligado, né? Seleção natural. Os indivíduos que apresentam características que os tornam mais bem adaptados ao ambiente são selecionados e têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir, gerando assim descendentes. Esse processo está relacionado à seleção natural. Lembra que eu falei da girafa, lá quando eu estava falando de Lamarck? No caso de Lamarck, as girafas esticavam o pescoço até alcançar, né? Já na visão de Darwin, ele usou o mesmo exemplo da girafa e mostrou que não era esticando o pescoço que a girafa conseguia alcançar a vegetação da árvore. E sim, o que aconteceu? Existiam vários grupos de girafas, né? Os menores, os médios, os maiores. E aí, aqueles que eram maiores e que conseguiam alcançar a vegetação da árvore, conseguiam se alimentar. Consequentemente, sobreviviam. Já as menores, que não conseguiam alcançar ao alimento, morriam. Então, aquelas que conseguiam alcançar, davam continuidade à sua espécie. Aquelas que não conseguiam alcançar, morriam e, consequentemente, não davam continuidade à sua espécie. Ou seja, extinto, se tornaram extinto. Então, extinguiu as girafas menores. Por isso que hoje se acha fósseis de girafas que eram de pescoço curto e hoje em dia não existe mais. Essa era a visão.
e a pesquisa relacionada de Darwin, ok? Bem, se houver um surto, por exemplo, aqui é outro exemplo, né? Se houver um surto, não, vamos dar um exemplo que ele está dando, né? Considere um vírus que parasita determinada espécie de pássaro. Entre esses pássaros, há alguns que naturalmente apresentam resistência a um certo vírus. Se houver um surto desse vírus na população desses pássaros, apenas indivíduos resistentes sobreviverão e procriarão, transmitindo a seus filhos a característica de resistência ao vírus. A cada geração, uma maior quantidade de indivíduos será resistente ao vírus, reduzindo assim o número de mortes pela doença na população. Então, quer dizer, existe uma população bem grande, aí tem uma contaminação por esse vírus. Aqueles que morrerem contaminados por esse vírus eram os mais fracos, né? Eram mais frágeis. Aqueles que ficaram foram os mais resistentes. Então, esses mais resistentes vão dar continuidade à sua espécie, que, logicamente, os seus filhos serão mais resistentes e assim dará continuidade à sua espécie, ok? Bem, luta pela sobrevivência leva à preservação das variações favoráveis à vida e à reprodução de um organismo, tá? Isso aqui, gente, a gente vê nos ninhos de passarinho. Para quem acompanha Discovery, né, os Discoveries aí dos canais fechados, vocês observam que quando demonstra, por exemplo, a mãe leva o alimento e tem os 4 filhotinhos no ninho. Aí todos eles ficam desesperados para receber alimento. E aí você sempre observa que só 1 ou 2 que recebem esse alimento. Os outros 2 que são menorzinhos, mais fraquinhos, mais magrinhos, nunca recebe. Aí você fica, meu Deus do céu, será que a mãe não está vendo isso? Dá para o outro que está mais fraquinho, vai ficar sem comida, vai morrer. Gente, a partir dali já está sendo selecionados os mais adaptados. Ali, se aqueles filhotinhos que estão sempre recebendo comida já são os mais fortes. Então, eles têm maior capacidade de conseguirem sobreviver. Consequentemente, os que não estão recebendo o alimento, vai morrer já ali, tá? Então, se ele não morresse ali, ele vai morrer na próxima etapa. Então, isso aí, gente, é o ambiente selecionando os mais capacitados, os mais adaptados, tá? Então, a luta pela sobrevivência leva à preservação das variações favoráveis à vida e à reprodução de um organismo, ok? Bem, várias características colaboram para a sobrevivência dos seres vivos em determinadas condições ambientais. Reparem essa imagem. Aqui está mostrando 2 grupos de ratinhos, tá? O grupo de ratinho branco e o grupo de ratinho marrom. Cinza, né? A imagem parece cinza, mas o livro fala que é marrom, né? Aqui está de dia, aqui está de noite. E aí vocês observem que tem uma águia rondando a região, né? Rondando o local. Aqui, qual que vocês acham que vai ser mais favorecido e qual que será mais prejudicado? Quem é mais provável que a águia veja e coma? Nesse caso, você certamente vai responder: ah, professora, com certeza vai ser o mais escuro, que vai ser mais fácil dela enxergar, porque está de dia e os branquinhos não dá para ver direito, só dá para ver o olhinho, né? Que ela pode confundir com pedrinha no chão. Então, nesse caso, os escurinhos vai ser os prejudicados. E nesse caso que está mais escuro, o momento do dia está mais escuro, né? Deve ser tarde ou de noite já. Aqui, nesse momento, os mais claros vão ser o prejudicado, tá? Então, nesse caso, vigia, observa isso. O resultado da atuação da seleção natural sobre a variabilidade de indivíduos na população, tá? Esse caso aqui é um processo de seleção natural. Mas vocês vão fazer, gente, isso em casa, com instrumentos que vocês têm em casa. Todos eles vocês têm em casa, tá? Vocês vão usar pregador, vão usar vários tipos de pregador se você quiser, pinça, tesoura, aquela pegador de macarrão, alicate, o que você, piranha de cabelo, né? Aquela, eu não sei se vocês chamam de piranha de cabelo, presilha de cabelo, né? Enfim, tudo que for pinçar algo. E vão usar vários tipos de materiais. Podem usar milho, feijão, macarrão, arroz. Podem caprichar aí na ideia de vocês. O objetivo é o quê? É ver quais materiais que vocês vão usar, qual instrumento que vocês vão usar, que vai ser melhor para pinçar o material que você está utilizando, que seria o alimento. Então, o instrumento que você vai usar seria o bico. E o material que você vai usar,
que será pensado será o alimento, tá? E aí você depois de fazer isso, aqui tá passando algumas coisinhas, né, umas regrinhas que seria feito na escola, seria feito em sala, eu iria dividir vocês em grupo, eu daria o tempo para ver quem é que coletaria mais, mas isso não será possível. Então você pode fazer em casa, não precisa cronometrar, tá? Ou se quiser até faz uma cronometragem de 1 minuto para ver em 1 minuto qual material, qual instrumento que você vai conseguir pegar a maior quantidade daquele material que você está usando para fazer a coleta, tá? E aí você vai responder aqui embaixo, ó, o pegador que estava com você representava o bico de um pássaro. Em quais das situações você conseguiu pegar uma maior quantidade de alimentos? Considerando que tipo de alimento representa um ambiente, você sobreviveria melhor em qual deles? Tá? Você vai fazer e vai responder isso daqui, tá? Tanto a conclusão da 1 quanto a 2. Em conexões, ele fala sobre a evolução dos seres humanos. Isso é bem interessante. Fala ser considerado que o homem, por ele ter trabalhado, que o homem tem um ancestral comum, o mesmo ancestral comum do macaco, muita gente já levou em consideração que o homem vem do macaco. E não é bem assim que foi abordado, que foi trabalhado, tá? A evolução nos seres humanos. Primeiro, Darwin sugeriu que os seres humanos e as linhagens de macacos tinham um ancestral comum, que na verdade sua explicação foi interpretada de maneira equivocada. E as pessoas da época acabaram afirmando que para Darwin, né, o ser humano teria surgido do macaco. Na verdade, ele considerou que os grandes macacos, como por exemplo os gibões, os orangotangos, os gorilas, né, todos eles têm um ancestral comum do ser humano, tá? E após a separação de indivíduos desse grupo ancestral, seguiram-se diferentes processos de seleção natural, que levaram a diferenças significativas entre nossa espécie e a dos macacos atuais. Aí é que está a demonstração. Aqui, isso aqui é um cladograma, tá? Que se chama. Aqui está a demonstração, essa parte aqui é o ancestral comum, tá? Esse ancestral comum deu origem a vários indivíduos. Esses indivíduos incluem todos esses grupos de macacos que a gente falou e também os seres humanos. Mas a gente não está falando quem é o ancestral comum. A gente só falou que todos eles possuem um ancestral em comum, ok? Um ancestral em comum, que hoje nós abordamos, trabalhamos em cima disso, e a gente sabe que tudo foi originado, o ancestral comum de todos, são os peixes, né? São os indivíduos que viviam são os indivíduos aquáticos, né? Mas isso aí mais à frente, lá no ensino médio, vocês vão aprender isso melhor, tá? Então, as datas que estão aqui, pessoal, são datas aproximadas, tá? Bem, então, galera, vocês vão, finalizando aqui essa parte, vocês vão fazer as atividades lá da sua página 8, organize as ideias, tá? E vão fazer também a página 11, fazendo ciência, que é lá, usando os instrumentos para pensar os alimentos, né? Os instrumentos substituindo o bico, para ser comparado ao bico, e os alimentos. E vão fazer a página 12 e 13 do seu livro didático. Como tem bastante atividade no livro didático, nesse momento eu não vou passar livro de atividades, tá? Então faça essas atividades que nós estaremos corrigindo no nosso Meet, tá? Então é isso, até a nossa próxima aula.